Bom dia, na aula de hoje vamos continuar falando sobre polímeros, falar sobre o processo da vulcanização da borracha. O processo de vulcanização foi desenvolvido em 1838, independentemente pelo inventor americano Charles Goodyear e pelo inventor inglês Thomas Hancock. A ideia de Goodyear era melhorar as propriedades da borracha utilizando um processo semelhante ao do curtimento do couro. Por isso, ele empregou, em princípio, o aquecimento da borracha em presença de enxofre. Hoje já é possível vulcanizar a borracha a frio, utilizando uma solução de cloreto de enxofre em meio a disulfeto de carbono. A vulcanização é a adição de 2 a 30% de enxofre à borracha, sob aquecimento e na presença de catalisadores, como o litargírio, o PBO, que forma um polímero tridimensional com o enxofre que serve de ponte entre as cadeias carbônicas. A quantidade de agentes vulcanizantes em uma borracha varia com o tipo de aplicação do material. Aumentando-se a proporção de enxofre, a elasticidade diminui e a dureza da borracha aumenta. Então, as borrachas comuns para a fabricação de artefatos em geral, o teor de enxofre varia de 2 a 10%. Borrachas utilizadas na fabricação de câmara de ar e de pneus, o teor varia de 1,5 a 5%. As borrachas empregadas em revestimentos protetores de máquinas e aparelhos da indústria química, no caso ebonite e caucho duro, o teor de enxofre alcança valores de aproximadamente 30%. Então aqui nós temos a reação, de vulcanização da borracha, Então nós temos a reação de vulcanização da borracha, aonde nós temos nesse caso aqui a borracha natural, Então nós temos a borracha natural, sofrendo o processo de vulcanização. Então nós temos a presença de enxofre, calor e catalisadores. Então você tem aqui a formação da borracha vulcanizada, aonde nós temos nesse caso aqui, o carbono, o carbono da extremidade direita, o carbono da extremidade esquerda, aonde você tem o carbono da extremidade esquerda. No caso dos dois, nós temos a reação, no caso aqui, desses dois monômeros, Então esses dois monômeros da borracha natural, eles vão se unir, esses dois monômeros, então formam no caso uma ponte de hidrogênio, Então forma-se uma ponte de hidrogênio, no primeiro carbono aqui, entre os primeiros carbonos, e uma ponte de hidrogênio, uma ponte de enxofre, os primeiros carbonos, depois uma outra ponte de enxofre entre os carbonos, entre o quinto carbono e, no caso, o último carbono do monômero em questão, Então, a reação de vulcanização da borracha, Então, você tem a formação de pontes de enxofre, É o que dá resistência à borracha, É o que aumenta, no caso, a dureza da borracha. É justamente essas pontes de enxofre que são formadas entre os carbonos, da borracha natural. Então nós temos a borracha crua, não vulcanizada, sem pontes de enxofre. Aí nós temos as macromoléculas deslizam umas sobre as outras e podem se separar quando a borracha é esticada, rompendo o material. E depois nós temos aqui as pontes, a borracha vulcanizada, onde nós temos as pontes de enxofre. Elas ligam as macromoléculas umas às outras. Então as pontes de enxofre seria, no caso, esses tracinhos vermelhos ali, ligando uma borracha, uma macromolécula a outra macromolécula, Aí nós temos as pontes de enxofre, dificultam o rompimento. No caso, quando você traciona essa borracha, o que acontece? Essas pontes de enxofre, elas vão dificultar o rompimento da borracha vulcanizada quando ela é esticada, e o material fica mais resistente. Então, um exercício resolvido, A Política Nacional dos Resíduos Sólidos foi sancionada pelo governo em agosto de 2010. É um avanço na área ambiental, já que a lei estabelece regras muito importantes
como o sistema de logística reversa. Nesse sistema, um pneu de automóvel, após sua vida útil, deverá ser recolhido pelo fabricante para que tenha um destino adequado. Um pneu pode ser obtido a partir do aquecimento da borracha natural ou sintética, com enxofre na presença de um catalisador. A borracha sintética é obtida a partir da polimerização do buta-1,3-dieno. Na reação de um mol de moléculas de buta-1,3-dieno com um mol de moléculas de hidrogênio, sobre condições experimentais adequadas, obtém-se como principal produto o but-2-eno. Qual o nome do processo que ocorre com o polímero durante a fabricação desse pneu e quais as modificações ocorrem nas cadeias do polímero da borracha após esse processo? Segunda pergunta, escreva a equação da reação de hidrogenação descrita. Apresente os isômeros espaciais do but-2-eno. Então, resolvendo aqui, então, a letra A. O aquecimento da borracha natural sintética com enxofre é chamado de vulcanização. Esse processo torna a borracha mais resistente devido à formação de ligações de enxofre entre as cadeias poliméricas da borracha. Então, no caso, nós temos aqui, ó, o but-1,3-dieno, né, quando sofre o processo de vulcanização, né, processo de hidrogenação. Então, quando sofre o processo de hidrogenação, que é reação com hidrogênio, forma, no caso, o but-2-eno, como nós podemos observar através da reação no item B. Os isômeros espaciais do but-2-eno seriam, no caso, cis-but-2-eno, né, e o trans-but-2-eno, como nós podemos observar aí. Os copolímeros, né? Ao contrário dos homopolímeros, os copolímeros são resultantes da reação de adição na presença de catalisador metálico de dois ou mais monômeros diferentes, que formam um polímero de estrutura variada. Obedecem ao esquema geral, né? Obedecem ao seguinte esquema geral. Então, nós temos aqui, no caso, o monômero em questão, né? Então, nós temos o monômero A, né, reagindo com o monômero B, na presença de catalisador, pressão e aquecimento, que seria a temperatura, aumento de temperatura. Então, você tem a formação do copolímero, como nós podemos observar, né, na reação abaixo. Então, o polímero formado por um único tipo... Então, o homopolímero, na verdade, é um polímero formado por um único tipo de monômero, né? Então, no caso, as letras aleatórias X, Y, P, Q. Então, as letras aleatórias representadas por X, Y, W, Z, P, Q, R, S representam átomos ou substituintes quaisquer, com pelo menos um dos átomos ou substituintes, no caso X, Y, W, Z, diferente de P, Q, R, S. Então, nós temos aqui alguns copolímeros. Então, a reação de obtenção aqui é o copolímero Buna-S, que é o resultado da copolimerização entre o but-1,3-dieno e o vinilbenzeno catalisada pelo sódio, né? Então, nós temos a reação de obtenção, conforme a reação mostrada. As propriedades e aplicações devem ser vulcanizada e necessita de carga reforçada, que é o negro fumo, para apresentar resistência mecânica satisfatória. Feito isso, torna-se muito resistente ao atrito. É usado nas bandas de rodagem de pneus, solados, cabos de isolamento e outros artefatos diversos. Já o copolímero, o Buna-eno, é obtido através da copolimerização entre o but-1,3-dieno e a acrilonitrila catalisada pelo sódio. Então, a reação de obtenção é conforme mostrada a reação abaixo. Propriedades e aplicações: deve ser vulcanizada e recebe carga de negro de fumo, que é um carvão finamente pulverizado, o que o torna resistente ao atrito, ao calor e à variação de temperatura. É usado em mangueiras, gachetas, revestimentos de tanques e de válvulas que entram em contato com a gasolina e outros fluidos apolares.
Já o copolímero ABS é obtido através da copolimerização entre a acrilonitrila e o bútio 1,3-dieno e o vinilbenzeno. Então, a reação de obtenção é mostrada, né, conforme a equação abaixo aí, conforme a equação mostrada na tela. Propriedades e aplicações. Apresenta elevada resistência térmica, elétrica e mecânica. É utilizado na fabricação de painéis de automóveis, telefones, invólucros de aparelhos elétricos e embalagens. Então, nós temos aqui o exercício resolvido em relação aos copolímeros. Responda. Qual é a diferença básica entre os homopolímeros e os copolímeros? E letra B. A estrutura de um copolímero é homogênea, ou seja, qualquer fragmento analisado apresenta necessariamente a mesma constituição. É a pergunta feita. Forneça a reação de copolimerização entre o cloreto de vinila, que é o cloroeteno, e o cloreto de vinilideno, né, que é 1,1-dicloroeteno. O copolímero formado no item anterior é denominado de saran. Pesquise uma propriedade e uma aplicação desse copolímero. Então, respondendo o item A, os homopolímeros são formados por um único tipo de monômero e os copolímeros são formados por 2 ou mais monômeros. Na prática, letra B, verifica-se que os copolímeros, em geral, não apresentam necessariamente uma estrutura uniforme, ou seja, com as moléculas de cada monômero se alternando regularmente. O item C, a resposta seria o seguinte: o mais comum é que o copolímero apresente uma estrutura bastante variada. Costuma-se apresentar de maneira alternada, justamente porque não há um padrão de repetição que possa ser definido. Reação de copolimerização é mostrada abaixo, né? Conforme a reação de copolimerização, no caso do cloreto de vinila e do 1,1-dicloroeteno, né? O saran, letra D, é um material muito resistente aos agentes atmosféricos, o oxigênio, calor e umidade, e aos solventes orgânicos. Forma películas finas e transparentes, é usado em folhas para embalar alimentos, como papel filme, plásticos para estofamento de automóveis e na fabricação de tubos em geral.